Muito bom dia, senhoras e senhores. É com imenso prazer que recebemos vocês para darmos continuidade a mais uma atividade da 13ª Fliporto, uma realização do Instituto Asa Branca, com a curadoria de Antônio Campos e coordenação geral do mesmo. Isto é uma realização que conta com apoio institucional da Fundarp, da ADEP e também patrocínios da Copergás e do Complexo Industrial e Portuário de Suape. A pessoa que vamos chamar daqui a pouco é mestra em Ciência de Educação, Acessibilidade Digital e TICs, pela Universidade Americana, especialista em Informática Educacional e Adaptação de Softwares Presencial e EAD, pela Faculdade Fracinete do Recife. Ela é graduada em Ciência da Computação pela Universidade Católica de Pernambuco, atuou como conteudista e formadora em EAD no curso de Multimeios Didáticos SEDUC, consultora nas áreas de Tecnologia da Informação, Acessibilidade Digital e Sistemas Computacionais Empresarial e Institucional. Autora de livros como Tecnologias Assistivas e Inclusão, publicado pelo MEC. Possui expertise em inclusão digital, home office, homeschooling e EAD. Tem publicações em revistas científicas nacionais e internacionais, nas áreas de tecnologia, educação e inclusão. Para falar sobre o tema acessibilidade digital em conteúdos didáticos para pessoas com deficiência intelectual, que é o tema e é o livro que ela está trazendo, a última obra dela, conto com a presença para engrandecer essa nossa 13ª Fliporto, com vocês, Cristiane de Melo Cabral. Bom dia. Oi. Quase boa tarde. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Obrigada pela presença de cada um que nos assiste nesse momento. Estamos transmitindo ao vivo. Eu sou Cristiane Cabral, vim para a 13ª Festa Literária Internacional de Pernambuco, comumente conhecida como a Fliporto. Estou aqui para divulgar meu livro de acessibilidade digital em conteúdos didáticos para as pessoas com deficiência intelectual. Mas eu vou começar a minha fala a respeito de uma trajetória que está muito nova em minha vida. Hoje eu sou pesquisadora e cientista. Me considero muito mais cientista, porque trabalho muito estudando e desenvolvendo algumas aplicações para as pessoas com deficiência, em especial pessoas com deficiência visual e intelectual, que é essa minha grande obra aqui, que a gente fez através de um trabalho que eu fiz, que executei, numa ONG aqui de Pernambuco. Eu sou prata da terra, eu sou olindense, né? Eu morei numa região aqui muito próxima, chamada Vila de Ouro Preto, que era a aldeia global, que a gente chamava, certo? E aí eu estou de volta para startar esse grande momento na minha vida, que é um momento de estar expandindo para o Brasil e para fora do país toda essa trajetória que já vai há mais de 20 anos na minha vida sobre a questão da acessibilidade. A acessibilidade chegou através de um insight que eu tive na Universidade Católica em estudar sobre o leitor de tela, na época chamado 2Vox. Tá? Mas toda essa trajetória eu já estou cantando no meu próximo livro, que vai se chamar
por enquanto, ainda pode ser que haja alguma mudança de título, a Rota da Acessibilidade, porque eu realmente quero contar, durante esses 20 anos, o que passou pela minha vida para eu estar aqui hoje, né? E falando para vocês, nesse momento tão especial, que é na minha terra, no meu lugar, na minha Olinda, sobre a questão da acessibilidade digital. Hoje eu tenho o prazer de contar aqui com amigos, família. Alguns nunca me viram numa palestra, porque eu dou muita palestra também em outros locais, e especialmente eu já dei palestras fora do Brasil, estudei fora também. Vamos lá, vamos às questões iniciais. Hoje eu faço parte, com muita honra, do NIS, que é o Núcleo de Excelência em Tecnologia Social. O NIS, ele... Deixa eu passar aqui para vocês entenderem um pouco da história. Ele é um núcleo como eu já falei, um núcleo de excelência em tecnologias sociais, vinculado ao Instituto de Computação da Universidade Federal de Alagoas. Então, Alagoas tomou meu coração, tomou essa parte da questão da acessibilidade, e hoje, com muito prazer, eu faço parte do time de acessibilidade deles. E aí, venho trazendo para vocês uma notícia que já permeia alguns canais, né, a internet, sites, que a gente está desenvolvendo, né, um material que a nível nacional, é uma plataforma de streaming audiovisual. Traduzindo, a gente está fazendo uma plataforma de cinema audiovisual, mas, na verdade, é como uma Netflix brasileira, tá? Então, o NIS, que é o Núcleo de Excelência em Tecnologia, junto com a UNFAL, a gente participou do desenvolvimento da plataforma pública de stream para difusão de filmes nacionais. Então, trazendo já essa notícia recém-publicada para vocês, o Brasil vai ter uma grande plataforma, e eu estou na equipe de acessibilidade dessa plataforma. E o que significa isso? Eu estou nos bastidores, identificando a questão se a plataforma ela pode ser vista por todo o público nacional brasileiro, inclusive para as pessoas com deficiência. E aí vai desde a deficiência visual, auditiva, intelectual. É um grande desafio, é uma grande batalha, mas a gente está aqui para trabalhar com acessibilidade, porque hoje eu creio que eu vim com essa missão. A gente participou, estamos todos aí na esplanada, no Ministério da Cultura. Tá? Isso foi uma grande reunião que tivemos lá sobre as questões da acessibilidade. O que significa a acessibilidade numa plataforma do streaming? O que significa a acessibilidade no audiovisual? Significa olhar para uma obra e perceber se ela pode ser visualizada de forma mais perceptível, intuitiva, né, para as questões das pessoas tanto com deficiência visual, deficiência auditiva, identificar se essa obra ela tem legenda, se essa obra ela tem idioma, também faz parte da acessibilidade, se essa obra ela tem audiodescrição, que quando a gente descreve o cenário, né? É trazer um mundo novo para os brasileiros em relação a isso, trazer o cinema do Brasil, que a gente tem tantas e tantas obras já, a gente está avaliando obras de 1930, 1960, 1970, obras atualizadas. Recentemente, teve um edital para essas questões, para atualizar obras de todo o pessoal do Brasil. Essa obra é nossa, e eu estou nesse desafio. Tá? Então, eu queria te mostrar um pouco do NIS, antes de começar a minha fala. Gostaria também de aproveitar o momento e agradecer a Tiago Cordeiro e a Luciana Santa Rita, que foram as pessoas que me levaram para o NIS, acreditaram no meu trabalho e estão acreditando
e a gente está fazendo realmente algo muito, muito grandioso e muito coerente, né, com as nossas questões de acessibilidade. Eu estou nessa luta já tem mais de 20 anos. A outra questão que a gente também está fazendo parte é da acessibilidade do Projeto Nacional do Livro Didático. Aí a gente já tem um convênio da UFAL, através do NIS, esse núcleo que eu pertenço, a gente está fazendo essa acessibilização, né, vamos dizer assim, dos conteúdos didáticos. Inclusive, eu tenho uma pessoa que está aqui, que é minha, vamos dizer assim, é aluna, né, Letícia? Veio me ver, Letícia Ferreira. Levanta, Letícia, por favor. Ela faz parte também dessa equipe do NIS, ela é pernambucana. E a gente está na mesma equipe, né? Esse trabalho é todo feito home office. Em alguma situação, claro, a gente vai para a parte do projeto, ou em qualquer lugar que eles chamem. E a Letícia, foi uma grata surpresa ela vir, né, para a nossa palestra. Eu estou muito feliz dela estar aqui, porque a gente está trabalhando home office juntas. A gente começou como aluna e professora, e aí, quando teve a chance, eu digo, vamos, Letícia, vamos trabalhar junta. E aí a gente está começando essa grande obra, que é acessibilizar os livros didáticos que vão para todo o país em 2025. Isso é um marco, tá, gente? Isso é o que eu estou fazendo aqui. Eu recebi uma fala muito interessante de um amigo meu chamado Rafael, que foi o seguinte, ele disse, esse teu livro, ele vai ser um marco, ele é um marco. E, de fato, eu sinto isso, desde que eu comecei a questão da acessibilidade. Então, vamos para a temática do livro. Como surgiu essa temática do livro? Trabalhar essas questões de acessibilidade sempre geraram em mim grandes desafios, né? Desafios, inclusive, algumas coisas que eu deixei na minha vida para poder me dedicar às pessoas com deficiência. Eu lembro que a minha filha ela teve uma fala durante esse meu trajeto, né, que eu comecei a trabalhar com isso em 99, tá? Então, estudar, basicamente, e depois eu comecei a fazer um seminário sobre essas questões. E aí eu fui para a Fundação Bradesco, passei pela Positivo, enfim, passei por vários locais, e aí a minha filha pequena, ela teve uma fala que me tocou muito, e ela disse assim, mãe, eu queria ter nascido deficiente. E aquilo, no primeiro momento, me gerou um impacto, né? Óbvio que uma mãe sente um impacto, porque a gente também não está aqui para mascarar a deficiência em si, ou a pessoa com deficiência. A gente precisa entender a deficiência e trabalhar junto com ela. E essa fala dela me fez repensar várias coisas, que era o tempo que eu dedicava às pessoas com deficiência e estava tirando dela alguns momentos de presença, né? Claro que a gente se reorganiza mentalmente, mas a vida pede para a gente ir para fora, né? E nada como a gente construir algo e que hoje eu creio que ela reconhece que essa minha trajetória realmente é um propósito, né? E aí a gente foi redirecionando a nossa vida, né? A cada fala, a cada situação, a gente vai redirecionando. Como foi que eu cheguei nessa questão da acessibilidade digital? Eu sou cientista na área da computação, né? Minha formação é em ciência da computação pela Universidade Católica. Depois disso, eu identifiquei que eu precisava algo mais próximo do humano. Então, eu fui para a Fafiri, que é aqui também, nessa faculdade, e aprendi sobre tecnologias educacionais, com foco na área presencial e EAD. Gente, a gente está falando de 2005, 2006, tá? A gente já está em 2024. Então, naquele momento ali, eu fiz parte da primeira turma
da Fafiri. Então, era uma questão de ser visionária mesmo nesse processo. Então, quando eu comecei as minhas questões com acessibilidade, eu comecei para as pessoas com deficiência visual. Cris, mas você começou para as pessoas com deficiência visual, e por que você fez o livro para as pessoas com deficiência intelectual? Primeiro, esse não é o meu primeiro livro. Eu tenho um livro chamado Tecnologias Assistivas e Inclusão, que foi feito para o governo do estado de Pernambuco, e esse livro formou e forma várias pessoas ainda hoje. Tá? Ele, inclusive, recentemente eu vi que ele teve uma repaginada, mas esse livro foi um marco para mim dentro do próprio estado. Certo? Eu dei várias formações pela SEDUC, enfim, teve uma trajetória para ir. Então, eu comecei de forma geral. Mas por que eu comecei com um livro para pessoas com deficiência intelectual? Porque esse foi mais um desafio na minha vida. O que acontece? Eu sabia lidar com leitor de tela, eu sabia lidar com pessoas com deficiência visual, eu sabia lidar com várias outras questões, né, para a deficiência visual, mas eu fui convidada a trabalhar numa ONG aqui em Pernambuco, que tinham pessoas com deficiência intelectual. No primeiro momento, eu sofri um impacto. Né? Como eu costumo conversar tanto com Deus, eu disse assim, Senhor, como é isso? Como é que eu vou dar conta disso? Então, diante dessa situação, né, que eu tive em relação ao impacto que eu sofri, eu disse, eu não sei como eu vou dar conta. Aí eu falei para a pessoa que me convidou, que é a que faz o prefácio do livro, o nome dela é Cristina Camarote. Eu disse, Cris, eu lembro dessa minha fala, eu só sei trabalhar para pessoa com deficiência visual. Aí ela disse, amiga, eu lhe conheço, você aprende no caminho. Isso é tão importante a gente ouvir, porque muitas vezes a gente quer estar pronto para poder fazer algo. Então, uma palavra que eu vou começar dizendo a vocês é aprendam no caminho. Façam. Né? Letícia, eu tenho certeza que ela está fazendo isso hoje na vida dela. Ela, eu tenho certeza absoluta. Ela está aprendendo no caminho. Então, eu entrei na ONG de coração aberto, vi toda aquela estrutura e eu disse, como é que eu vou ensinar tecnologia digital para essas pessoas? Como é que eu vou fazer isso? E aí eram jovens e adultos, tinha cerca de 45 jovens, e dentro desse núcleo desse público de 45 jovens, tinha basicamente 37 pessoas, jovens e adultos com síndrome de Down. E os demais eram com transtornos leves e moderados. E nessa perspectiva dos transtornos, autismo, transtorno alimentar, várias situações, a gente tinha 3 níveis de alunos, né? Ou aprendizes, que é o termo que eu uso, que é o termo que a ONG usa. Os aprendizes, no primeiro nível, eles se comunicavam com gestos, certo? Eles não se comunicavam falando, nem se comunicavam escrevendo. E eu dizia, como é isso? Né? Como é que eu vou lidar com isso? E eu aprendi uma coisa muito importante com esse grupo. Para mim, foi um dos grupos mais importantes que passaram na minha vida. A pessoa com deficiência visual, ela me ensinou a perceber. As pessoas com deficiência intelectual, em se tratando da síndrome de Down, nessa perspectiva da não fala e da não escrita, vamos dizer assim, ela me ensinou a linguagem não verbal. E todos eles me ensinaram uma coisa. Nós temos essas 2 linguagens. Todo mundo tem essa linguagem. Então, hoje eu vejo na minha vida que eu percorri um trajeto para entender que todo mundo é diferente. Que todo mundo é único. Que todo mundo é especial. Que todo mundo tem uma particularidade. E nessas questões de aprender a, a linguagem não verbal, eu disse, eu preciso entender
o que é que eles querem, o que é que eles estão precisando, o que é que eles estão falando. Como é essa comunicação? Aí, eu lembrei que eu tive um grande professor. O nome dele é Gibson Manuel. Ele é meu primo. Inclusive, esse livro é dedicado a ele e à minha filha, pelas duas falas e pela força que eles me deram a entender isso. Os médicos não esperavam que ele vivesse em tanto tempo, aproximadamente, eu não sei quanto tempo, mas não eram muito. E ele fez 52 anos esse ano, e ele não falava nem escrevia. E eu ia para a casa da minha tia e a gente se comunicava. Eu digo, bem, se eu me comunicava com Gigi, que é o nome que a gente fala, né, que a gente particularmente, familiarmente lida com ele, eu vou conseguir me comunicar com esses meninos. Eu preciso prestar só atenção no que eles estão me dizendo, para eu poder entender o que é. Porque imagina você ensinar um mouse, o que é um monitor, o que é um teclado. Eu ensinava na primeira semana. Quando eu chegava na segunda-feira, eles diziam, isso é teclado sendo monitor. Então, eu fui aprendendo no caminho como trabalhar essas questões com eles. E aí, eis que surge o segundo grupo, né, que também já fazia parte do processo. Esse grupo, eles falavam as palavras básicas, mais simples, mas falavam. E a gente conseguia entender, mas eles não escreviam. Aí, um outro desafio. Menor, entre aspas, mas eu nem vejo mais isso como menor ou maior, porque todo desafio é único. E o terceiro grupo falava tranquilamente, se expressava, conversava, escrevia, mas escrevia um pouco assim, não juntava. Alguns escreviam trechos, né? E aí, depois eu conheci pessoas com síndrome de Down que escrevem livros. Por exemplo, o Gabriel é um aluno que passou por mim em um determinado momento, mas ele escreve livros. Depois eu descobri que a Universidade Católica tem um grupo chamado Criando Asas, enfim. Então, foi uma trajetória que eu comecei a identificar que eu precisava entender e eu precisava que as pessoas entendessem sobre isso. Como surgiu a história do livro? Nesse livro, eu quis projetar o seguinte: para essa pessoa com deficiência intelectual, ela já está acostumada com o concreto. Só que eu tive duas situações. Era um aluno que ele tinha medo do mouse. E também tinha a questão da psicomotricidade reduzida, né? Porque a mão de quem tem síndrome de Down é encurtada, né? Então, tem toda uma situação. E aí, eu disse, eu quero entender porque ele tem medo do mouse. Aí, eu conversei, né, com alguém da família e disse, olha, eu quero entender porque o seu filho tem medo do mouse. Então, não era medo do mouse, ele tinha medo de pegar em qualquer coisa para não quebrar. Porque dentro de casa, diziam assim, não pega não. Isso é um alerta, tá? Pra gente. Não pega não, não mexe não. E aí eu tentando fazer com que ele entendesse que era para mexer, para poder aparecer na tela. E isso foi um trabalho de 5 anos, tá, gente? Eu passei 5 anos nessa ONG. Entendi muita coisa mesmo. Tenho muita coisa guardada e tem outras coisas já em artigo. E teve um outro caso. Esse ele não falava nem escrevia, ele gesticulava, eu já entendia os gestos, né, do que ele dizia, compreendia ele, porque a gente precisa entender também que a partir do momento que a gente passa um tempo com a pessoa, a gente começa a entender essa pessoa pelo olhar, não é? Quem não já teve um olhar de mãe assim que... A minha está até aqui hoje, tá? Basta só olhar, né, que a gente já sabe que é aquele negócio assim, entra, fica, sai, cala a boca, quieta, né? Então, eu já entendia as coisas em relação a esse menino. Só que ele me surpreendeu, porque eu comecei esse trabalho
partindo do... Quando eu vi que a área de tecnologia, para eles, estava difícil ir diretamente, eu comecei o trabalho do concreto. E o que é o concreto? É o que eles estão acostumados: papel, EVA, artefatos, um monte de coisa. E aí comecei a fazer da sala, juntei as mesas, virou arte e terapia a sala, no começo. E aí eu coloquei alguns labirintos para eles seguirem os labirintos. E aí eu entendi que uns não tinham psicomotricidade, enfim, tem uma longa história. E eu percebi o seguinte, que esse menino não conseguia fazer o labirinto no papel. Mas depois de várias tentativas com todo mundo, alguns conseguiam, outros não conseguiam, eu disse, espera aí, eu vou colocar no computador esse labirinto. Agora eu acho que já está na hora de eu tentar colocar no computador. E ele foi até o nível médio no labirinto. Então, uma criança dessa, na verdade, um adolescente desse, se a gente não dá outros recursos a ele, a gente ia achar que ele não tem lógica, ele não sabe lidar com as coisas, uma vez que ele sabia dizer, porque o labirinto é meio que um jogo de lógica, né, que você precisa entender para onde é a saída. E esse menino conseguiu fazer até o nível médio na época. Eu vibrava assim, porque eu sou muito de... Quando a gente está trabalhando com as crianças, com os adolescentes e os jovens, assim, quando eles fazem algo assim, a gente diz assim, ele sabe lógica. Ele sabe fazer, ele só não sabe através da psicomotricidade. Então, isso é muito importante a gente entender, tá? Então, vamos lá. Essa é a parte, né, do primeiro capítulo do livro, que ele trata das questões da acessibilidade, nas questões da linguagem não verbal e verbal. E o uso das tecnologias da informação e comunicação, que são as TICs. Então, veja, quando eu fiz um trabalho, através do primeiro livro, sobre a comunicação verbal e não verbal, a gente fazia um trabalho para jovens e adolescentes que não escreviam bem. E aí, não eram caracterizados jovens com deficiência, eram jovens. E aí eu disse, por que só tem essa forma da comunicação, que é a escrita? Vamos trazer outras formas, que é o desenho, que é formatos, né, através de fazer várias atividades com eles e entenderem, e eles perpassando nessas questões de imagens, o que eles entendem. Porque, muitas vezes, eu vejo o seguinte, o pessoal diz assim, vamos supor, olha, eu vou colocar uma coisa de busca aqui. Todo mundo sabe o que é a busca, né? Em geral. Tem uma lupa e tem a busca. Tá. Mas, primeiro, a linguagem da pessoa, para saber onde é primeiro, a busca, ela precisa ver onde é, depois ela precisa saber escrever, depois ela precisa saber das partes de tecnologia. E o que acontece? Que todo mundo que faz sites, vídeos e várias coisas, acha que aquela questão da busca ali, ela só pode ser feita desse jeito, escrevendo. E quem não sabe escrever, não vai buscar? Então, esses são os grandes desafios, inclusive da questão da plataforma que a gente está enfrentando. Ué, então a pessoa fala, porque tem gente que fala muito bem, mas escreve muito mal, né? Mas se expressa de uma outra forma. Então, é buscar essas questões, né? Então, a gente trabalhou no livro, junto com os meninos, né? Eu fiz um trabalho diretamente com eles. Uma linguagem acessível, que é utilizar uma linguagem clara, objetiva, adaptada às necessidades, essencial para garantir a compreensão do conteúdo. Eu queria que ele entendesse. Se eu ia usar papel, caneta, computador, tablet, celular, eu precisava que ele entendesse. E as questões das TICs inclusivas, né? Porque, assim, as tecnologias assistivas, elas foram realmente criadas pensando num público diferenciado. Mas quem hoje não se utiliza da tecnologia assistiva? Todo mundo se utiliza. Um tipo de tecnologia assistiva. Você vai lá para o WhatsApp, às vezes você não escreve, você passa áudio.
Isso é uma tecnologia assistiva. Às vezes você quer escrever, mas aí você finge que escreveu, coloca no áudio de gravação e ele vai escrevendo para você, né? Então, quando eu vejo uns textos muito grandes assim, eu digo, isso aí é a gravação do áudio de baixo do WhatsApp e a pessoa não escreveu isso tudo. E isso ajuda muito as pessoas com deficiência visual. Né, Letícia? 15 dias atrás, eu estava conversando com Letícia, ela disse assim, peraí que eu vou anotar. Tem um caso, eu acho interessante, que eu vou passar o caso, tá? Peraí que eu vou anotar. Aí eu vi Letícia. Cadê aqui é o celular. Essas informações de isso. Eu tá. A próxima questão. Letícia, o quê? Vamos estudar isso, vamos ver isso. Isso aqui usa tal. Eu disse, engraçado. Ela usa o termo anotar. Mas ela faz a gravação e o WhatsApp transcreve aquilo ali. E eu só soube disso porque ela me explicou. Porque desde sempre eu não achava que era assim. Eu achava que ela anotava mesmo. Eu disse, Letícia, como é que Letícia está anotando? Né? Eu ficava pensando assim, meu Deus, quanta folha de papel eu fiz. Porque Letícia, ela enxerga as letras maiores, né? Ela tem baixa visão. Então, ela enxerga as letras maiores. Eu disse, quanto papel ela deve usar para anotar? Porque eu também trabalho nos bastidores, né, com pessoas com baixa visão, deficiência visual, home office, tá? E aí, por incrível que pareça, eu pego pessoas que nunca ligaram um equipamento, enfim, várias situações. E a gente chega. Parece uma coisa, né? A gente chega lá. Então, essas questões de comunicação, de TICs inclusivas, que é as tecnologias da informação e comunicação, projetadas com acessibilidade e podem ampliar as possibilidades de interação e aprendizagem. Então, é você olhar. Por que eu sou cientista? Primeiro, porque eu sou formada em ciência da computação. Segundo, porque eu sou mestre em ciência da educação. Então, eu sou cientista desde sempre, desde criança, que eu sou curiosa, ativa, né, agitada, quero saber de muitas coisas, enfim. E essa questão de ser cientista me traz a questão da observação, olhar para os objetos e entender na tecnologia o que pode facilitar a vida da pessoa humana, certo? Comunicação multimodal é combinar recursos verbais e não verbais, porque às vezes eu tenho que combinar, às vezes eu tenho que verbalizar e às vezes eu tenho que usar imagens. A gente vê muito isso nos casos de pessoas com TEA, né? A gente precisa, às vezes, usar a imagem e fazer a comunicação. Usar o bonequinho, comer. Então, pega um card, eu comer, né? E aí ele entende e, a partir dali, ele lança o eu comer, eu sair, eu dormir. Então, essa comunicação ela pode ser desse modo que a gente chama de multimodal. Bem, o segundo capítulo, ele trata da questão socioeducacional, neurociência da aprendizagem das pessoas com deficiência intelectual. Então, eu fui estudar a questão da neurociência em relação à aprendizagem. A pessoa, quando tem uma deficiência que atinge o cérebro, qual parte do cérebro atinge? E, quando atinge essa parte do cérebro, que outra parte a gente pode usar para poder estimular a aprendizagem? Então, é importantíssimo a gente entender um pouco sobre... Não é que a gente vai virar neurocientista, não, porque é uma área muito extensa. Mas a gente precisa entender, porque a gente precisa ativar outras áreas. Então, vai ter gente que vai aprender no toque, na percepção, né? A gente tem casos de pessoas surdos, cegas. Cristiano, a gente tem casos de palestrante que é assim. E como é que se entende? Através do toque, da linguagem do toque, né? O Libras é a linguagem de sinais. Em geral, é uma linguagem que a gente fala através dos gestos das mãos, expressão faciais. Mas, quando a gente tem um caso de surdo-cegueira, a gente tem que fazer, praticamente, vou usar de uma forma só didática para vocês entenderem aqui, a Libras na pele da pessoa.
para ela poder entender o gesto, tá? E aí a gente perpassa por essa questão da abordagem socioeducacional, como personalizar o ensino, como a neurociência traz a questão da aprendizagem, trazer um ambiente adequado para a aprendizagem da pessoa. O que é isso? Perpassa por várias coisas. Iluminação, como é que a gente chama? Clima, né? Tudo isso interfere. E tem, falando no livro sobre isso, um ambiente adequado para você estudar, para você se relacionar e trabalhar as questões de aprendizagem. Bem, aí foi onde eu criei a acessibilidade através de estratégias adaptadas. Eu fazia com que eles conhecessem o tablet, fazendo o tablet primeiro no EVA. Por exemplo, como é que você entende que o que é que você quer que tenha no seu tablet? Porque eles gostam, aliás, todos nós gostamos quando personalizamos as coisas. O que é que você gostaria que tivesse no seu tablet? E aí eles faziam um tablet em EVA, e aí eu dizia, mas não vai ter máquina, não, de fotografar? Ah, vai. Aí eles colocavam a máquina de fotografar. Sim, mas não vai filmar, não? E como é que a gente chega no YouTube? Gente, é muito bonito, porque tinha uns que desenhavam muito lindo, assim, as coisas, e aí tem no livro esses desenhos. Eu fiz questão de colocar os desenhos deles. Obviamente que eu omito o nome, omito o nome da ONG, o nome dos meninos, mas é uma emoção incrível. Então, a gente tem que usar, quando a gente tem esse tipo de trabalho, várias coisas. A gente tem que usar o computador, o notebook, o tablet, o celular, várias. Teclado adaptado, símbolos pictográficos. O que é isso? Todo mundo aqui conhece um símbolo pictográfico, mas pouca gente identifica através desse nome. Quando eu vou num banheiro, a gente só sabe que é um banheiro masculino e feminino por causa do símbolo pictográfico, certo? Se não tiver, a gente não sabe. Então, aquilo ali é um símbolo pictográfico. Isso é universal? Às vezes, não. Às vezes, muda de um país para outro, tá? E tem uns recursos muito interessantes que a gente precisa usar, que é leitura em voz alta. Essa leitura em voz alta, a gente já tem no Word, né? A gente já tem no documento do Google, a gente tem digitação por voz. Então, eu preciso estar o tempo todo estudando essas questões, o tempo todo buscando. O que é que eu costumo fazer? Se tem uma situação, eu vou atrás dessa situação. Vou te puxar de novo, viu, Letícia? Quando a gente está trabalhando, às vezes a Letícia diz assim, Cris, e isso, como é que a gente pode fazer? Aí eu digo, espera aí. Se eu souber, eu já digo na hora. Se eu não souber, eu só sossego quando eu sei. Então, tem essa prática que é aprender fazendo, tá? Aprender buscando. Construindo conteúdos didáticos acessíveis. Como é que a gente faz isso, Cris? A gente faz isso entendendo a necessidade do outro, tá? A gente faz isso entendendo algumas questões do tipo, como o outro aprende? E aí a gente se depara com um grande desafio, que é como a gente ensinar numa classe que tem mais de 20 alunos de forma individual. Esse, eu acho que é um dos maiores desafios dessa parte de educação, no geral. Eu não estou falando aqui mais de pessoas com deficiência, eu estou falando para todo mundo. Como chegar até vocês de uma forma geral? O que é que eu preciso fazer? Né? Então, o que é que acontece? Na fala, em geral, algumas pessoas ficam atentas, outras pessoas precisam de movimento. Acostume-se a entender como você é, porque a acessibilidade é uma via de mão dupla. O que é que significa isso? Você também precisa entender como você funciona. Claro que eu estou falando aqui de jovens e adultos, tá? Sempre percebam isso. Claro que no caso da criança,
né, a gente tem que ter um direcionamento mais individual em casa. Não dá para fazer isso na escola. Não dá. Você precisa entender como é que seu filho funciona para poder passar. Lembra quando a gente vai colocar o filho da gente na creche, ou quando coloca num hotelzinho, que eles dizem, mãe, como é que eles funcionam? É por aí. A gente precisa entender como é que o nosso filho funciona, para poder passar para as pessoas que vão trabalhar com nossos filhos alguma forma. Ainda assim, a gente entra num grande desafio, tá? Então, partindo das questões da acessibilidade de pessoas, de jovens e adultos, a gente precisa passar para eles, para que eles entendam como é que ele funciona. Como é que você aprende? Eu aprendo quando a pessoa está falando se eu estiver escrevendo. Aí, se eu chegar numa palestra, por exemplo, e a pessoa dizer assim, não escrevam, não precisa escrever, vai estar tudo documentado, vocês vão pegar o link. Eu não funciono. Eu, Cristiane, não funciono assim. Então, entendam como vocês funcionam, para entender que as pessoas funcionam de maneiras diferentes. Sabe? Eu acho que isso é muito importante, essa linguagem do nosso entendimento, sobretudo. O que é que a gente faz nas questões das boas práticas e estudo de casa? A gente aprende com aquele aluno que não sabia fazer o labirinto no papel, mas fazia no computador. A gente aprende com aquele aluno que não sabia fazer no computador um determinado exercício, que era ligar, relacionar quadrado, retângulo, mas ele conseguia no tablet, porque com o dedo ele conseguia melhor. O que é que eu aprendi disso tudo? O que é que eu aprendi disso tudo? Eu aprendi o óbvio, mas que eu precisei passar por todos esses caminhos. Cada pessoa aprende de um jeito diferente. E aprender e entender isso faz toda a diferença. Porque hoje, as minhas apresentações, óbvio que eu estou aqui num ambiente diferente. Hoje eu estou apresentando um livro. Hoje eu não estou dando uma palestra sobre acessibilidade. Se eu estivesse dando uma palestra sobre acessibilidade, primeiro, a gente não estaria num auditório. Segundo, a gente ia fazer grupos para representar as pessoas com deficiência. Terceiro, eu ia trazer objetos para vocês usarem. Eu ia colocar vocês de mãos vendadas, pernas amarradas, sentado numa cadeira de rodas. Eu ia colocar venda nos olhos de vocês. Eu ia colocar fones no ouvido de vocês, ou aurículos, aquele que tapa um pouco o barulho. E eu ia demonstrar para vocês todas as necessidades que a gente precisa entender para poder ensinar melhor e compreender mais o ser humano. O ser humano. Então, eu já fiz e faço várias práticas dessas. Eu já dei palestra fora do país, eu dei palestra em Córdoba, eu dei palestra em Madrid, e eu fiz todos os madrilenhos que estavam na palestra colocarem vendas. Eu já fiz várias formações aqui, até em Pernambuco, e aí a gente movia, cada um formava um grupo. Eu quero o grupo do deficiente auditivo, o grupo do deficiente visual, ou, em um mesmo grupo, várias pessoas com deficiências diferentes. Então, nesse momento, eu aprendi que é importante a gente diversificar, entender como funciona o ser humano, ouvir, sobretudo, como ele funciona. Mas acontece uma coisa muito interessante com a gente não se conhece. É engraçado, né? Quando a gente não olha para dentro da gente, e aí eu vou chamar uma área muito importante, que é a da Simone Pontes, que está aqui presente, minha amiga, psicóloga, né? Que muitas vezes me faz olhar para dentro de mim mesma. A gente não se olha. Então, a partir do momento que a gente não se olha, a gente não consegue olhar o outro. E isso é muito importante, tá? Dentre outras coisas, que a gente tem características muito particulares, individuais e pessoais, a gente tem uma característica corpórea muito, muito interessante, que isso vai ser tema para outras coisas. A gente tem até algumas lives, né, Simone, juntas, lá no Instagram, se vocês tiverem curiosidade, porque a gente fala de comportamentos através do que a gente é, né, do que a gente percebe. A gente fala da oralidade, quem gosta de falar, se expressar, de ter essas características de improviso, Então, todos nós temos características diferenciadas,
mas todos nós somos diferentes em si, né? Então, aqui está o livro. A abordagem dele, ele foi transformado num livro com a linguagem coloquial, e a gente fez o lançamento do livro na Bienal de São Paulo. A gente foi convidada para ir para a Bienal. Quando eu digo a gente, é porque eu carrego muita gente, tá? Comigo. Eu carrego muita gente mesmo. Tem muita gente, não é, que, assim, são os meus amigos, são os meus alunos, são a minha família, é o meu trabalho. Agora é o projeto do NIS, agora é o Brasil inteiro. Graças a Deus, né? Graças a Deus, é um grande desafio, mas eu estou felicíssima com esse desafio e eu carrego muita gente comigo. Então, aqui, os meus agradecimentos aos meus pais, Cabral e Lourdes, que está aqui, né? Cabral está aí no Rio. Ao meu sobrinho Lucas, que está assistindo pela primeira vez a palestra, né? A minha rede de apoio, meu irmão Jorge, meu amigo Luiz Carlos, Luci, minha tia Verônica, Elvira, né? Fabi, Silvana, que está na minha assessoria, né? Todos, gente, Letícia, Amanda, então, Simone, todos vocês que vieram, eu agradeço bastante. E todo mundo que está assistindo a gente através do YouTube e que vai assistir, porque a gente vai divulgar o máximo possível. Porque, gente, eu já trabalho com isso há mais de 20 anos, mas agora é que a onda chegou e ela vem botando para quebrar. Não se iludam. Eu sabia que viria uma onda do Avaí sobre a acessibilidade. E ela está chegando já, muito forte. A prova é essa plataforma do streaming, através do NIS. A prova é o PNLD, que já está em sua 3ª edição, mas agora a gente está com a equipe, né? Carlos Amaral, Letícia Ferreira, Ketiane, Pedro, Ícaro. Então, é uma equipe assim, forte que eu consegui montar, mas agora eles pertencem ao NIS, eu vou ter que dar uma parte deles para o NIS, né? Não posso ser tão egoísta. Então, meus agradecimentos. O livro está na Livraria Jardins, tá? Indiquem, comprem. Esse livro, o percentual vai para a ONG, óbvio, tá? Porque é uma questão social. E aguardem o próximo, que é a Rota da Acessibilidade, porque tem muita emoção nessa Rota da Acessibilidade. Muito obrigada. Nossos agradecimentos em nome do Instituto Asa Branca, em nome da curadoria da 13ª Fliporto, a professora doutora Cristiane de Melo Cabral. E anunciando que logo mais, às 14h30, teremos sequência neste recinto e no Janete Costa, das palestras aqui do professor Marins, que falará sobre o desafio de ser escritor e empreendedor. Às 16h30, o jornalista Romualdo de Souza fará uma roda de conversa e palestra sobre os cafés especiais e as impurezas do café do dia a dia. E às 18h, o jornalista, aliás, o empresário e empreendedor Anderson Ricardo fará um workshop Domina as regras do show business, estratégias de sucesso. Quando for às 19h, teremos aqui para encerrar as atividades no Teatro Fernando Santa Cruz, uma apresentação com a palestra e uma peça A Última Noite de Kafka, de Cláudio Aguiar. Nosso muito obrigado e até mais tarde. Gente, eu gostaria também de agradecer a José Maria, que me apresentou tão bem, né? Ao Fábio Macedo, que foi a pessoa que me trouxe para cá, que teve esse olhar de dizer assim, Cris, tu está no Rio, mas tu vai voltar para dar essa palestra para a gente. Eu moro no Rio hoje em dia, amo morar no Rio e amo Pernambuco, tá? Meu coração é dividido mesmo. E também agradecer a equipe técnica, né? Agradecer a Chalegre, a sua equipe, agradecer a Eduarda. Gente, é tanta gente para a gente estar aqui, né, que eu tenho até medo de ser injusta e não agradecer. Agradecer a Fabiana no camarim, que cuida dela. Estou no camarim, gente. Fabiana está cuidando de mim, família. Vamos? Então é isso. Muito obrigada a todo mundo, desde os que estão
né, nos assistindo, né, meus alunos, meus amigos. Cris, amigos. além da capacidade, do testemunho que acabou de dar aqui, do conhecimento, é filha de um grande amigo de Fábio e da gente, Cabral.